amados, nós que estamos aqui vamos estar refletindo nas Sagradas Escrituras e hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens, a uma reflexão bíblica a respeito do que Deus espera da gente. E o tema que nós vamos estar conversando ao longo de algumas semanas é este tema: o outro Consolador, o poder do Espírito Santo na vida cristã. É um tema que eu já percebi causou muito euforia em algumas pessoas, porque se fala muito do Espírito Santo, mas algumas vezes se fala de forma um pouquinho sem entender o que é o Espírito Santo e como ele age. Por que nós vamos tratar esse tema então? Algumas coisas. Primeiro, porque infelizmente existem muitos equívocos na compreensão da pessoa e atuação do Espírito Santo. Nós temos muitas coisas que acontecem no movimento evangélico brasileiro hoje que não tem nada a ver com o Espírito Santo, e as pessoas atribuem isso a uma unção especial do Espírito Santo. E é interessante que elas acreditam fielmente que isso seja uma manifestação de Deus através do seu Espírito. Existem muitos equívocos na questão das revelações, na questão dos dons espirituais, nas questões mais sobre o dom de línguas. Algumas coisas que as pessoas questionam, falam, e nós percebemos que muitas delas são mais ligadas às emoções do que a um conhecimento bíblico que gere uma transformação real. A gente, por exemplo, um dos exemplos que a gente encontra é a unção de cair, onde a pessoa recebe uma oração e ela é cheia do Espírito Santo, segundo essa linha de interpretação, e a pessoa cai no Espírito. E eu digo a vocês que eu já participei de movimentos como esse. A grande questão é que a maioria das pessoas que caem não muda de vida. A maioria das pessoas que diz que o Espírito Santo fala, que tem a unção de Deus, continua sofrendo nos mesmos equívocos carnais, nos mesmos equívocos espirituais, com a mesma instabilidade em relação com Deus. Então, existem muitos equívocos e que as pessoas confundem com o Espírito Santo. E, na verdade, é emoção. Quando nós ouvimos, hoje eu senti o poder de Deus. A grande questão não é quanto eu sinto esse poder, mas o quanto esse poder me muda, me transforma, me faz mais próximo de Deus, me faz ter mais vontade de ler a Bíblia, de orar, de estar diante de Deus. Mas um outro motivo por que nós estamos falando sobre isso é que, com medo dos exageros, outros acabam esquecendo da importância da compreensão bíblica desta verdade. Se por um lado nós temos um movimento que exacerba a questão da espiritualidade, da emoção, nós encontramos um outro lado de pessoas que eram céticas a isso. E o Espírito Santo se tornou um assunto que não pode ser tratado. Porque se falar do Espírito Santo, está falando de emoção, de neopentecostalismo. Mas a Bíblia deixa claro essa doutrina e a importância dela para as nossas vidas. Como esperança, como consolo, como fonte de graça de Deus sobre a nossa vida, segurança. Agora é importante também que a gente entenda o que nós não vamos tratar nessa série. Não se trata de uma afronta desrespeitosa a outras pessoas que praticam esses equívocos, mas uma volta à compreensão bíblica. Nós não estaremos aqui algumas semanas falando sobre isso, simplesmente para dizer o outro está errado e pronto. Simplesmente para afrontar e falar, você não sabe quem Deus é. O pessoal que esteve hoje de manhã tratando de eleição perceberam isso já. Nós não temos o direito de desrespeitar ninguém. O nosso objetivo aqui é olhar para as Escrituras e ver o que a Bíblia nos fala a respeito do Espírito Santo. E como isso é relevante e importante para as nossas vidas hoje. No cumprimento da nossa missão e nessa vida que Deus espera de cada um de nós. Então hoje nós vamos começar a primeira pregação com esse tema: não estamos sozinhos. E diferentemente do que eu faço normalmente na igreja, onde eu coloco ponto 1, ponto 2, ponto 3, nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Nós vamos conversar com partes, nós vamos dividir em 3 partes nossa conversa, onde nós vamos apresentar um ponto de partida do que nós vamos tratar ao longo dessas semanas,
Depois iremos falar sobre a morada do Espírito Santo, que é uma coisa muito importante para que a gente possa entender como ele se aplica à nossa vida. E por fim, a atuação do Espírito Santo na vida de cada cristão. Ok? Então eu preciso que vocês fiquem bem atentos. Eu indico àqueles que podem, anotem, porque nós vamos falar muitos versículos bíblicos hoje, para dar base àquilo que nós vamos conversar ao longo das semanas. Uma outra coisa, nós vamos estar gravando também e disponibilizando essa mesma pregação depois no YouTube. E uma terceira coisa, aqueles que querem os slides da pregação, já vai estar disponível para vocês depois do culto já. Quem quiser, é só me procurar que eu já pego o e-mail ou o WhatsApp, eu já mando os slides dessa pregação de hoje, ok? Combinados? Vamos por partes então, trabalhar agora o ponto de partida. E para falar do ponto de partida, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 21 ao versículo 22. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu na forma corpórea como pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amados, nós estamos diante de um texto que está trabalhando o batismo de Jesus. E esse batismo de Jesus, ele simboliza não apenas um cumprimento da lei, mas simboliza Jesus se posicionando publicamente e assumindo o seu ministério como Messias. Nesse ponto aqui, Jesus toma público a sua missão como Salvador do mundo. Quando ele é batizado, ele aparece diante de todos como aquele Cordeiro de Deus que morreria na cruz por mim e por você. Prova de que ele está tomando publicamente seu ministério acontece por dois acontecimentos. Primeiro, a aprovação do Pai. Quando Jesus é batizado por João Batista, e Lucas não diz quem batizou, mas nós sabemos que é João Batista, o texto diz que há uma voz que vem do céu, e essa voz diz: Tu és o meu filho. Nós sabemos que essa voz é do Deus Pai. Ele diz: Tu és o meu filho amado, e a expressão amado aqui está ligada à missão de Deus, à missão de Jesus. Se você lembrar um pouquinho à frente, João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o texto fala que Jesus, ele é o amado, o filho amado, está falando da missão redentora de Jesus na história. E ele continua dizendo: Em ti me comprazo. E esse comprazo significa: em ti eu estou satisfeito. Ou seja, naquilo que você se propõe a fazer como meu filho, o Pai está completamente satisfeito. Então, Jesus assume a sua missão como Salvador com a aprovação de Deus Pai. Mas uma segunda coisa é marcada pela capacitação do Espírito Santo. E nós lemos que o Espírito Santo desceu na forma corpórea como pomba sobre ele. E é importante que você saiba uma coisa, preste bem atenção. Não significa que o Espírito Santo desceu no formato de uma pomba. Tá? Não foi uma pomba. Apesar de nós usarmos na série esse desenho da pomba para simbolizar, a ideia da pomba, como diz alguns escritores, é simplesmente para indicar pureza e delicadeza. A obra que Jesus estava fazendo era capacitada pelo Espírito Santo. E aqui existe uma coisa muito importante que você deve saber. A Bíblia nos ensina que Jesus, o Filho de Deus, era 100% Deus e 100% homem. Mas enquanto esteve na terra, ele não usou os atributos de Deus. Ou seja, ele era 100% Deus, mas não usou o direito, os atributos.
como Deus. Então surge a pergunta: como Jesus fazia os seus milagres? Como Jesus ensinava? Como Jesus suportou as adversidades? Como Jesus suportou a tentação? Como Jesus suportou a agonia daquela cruz? A resposta é: pela capacitação do Espírito Santo de Deus sobre ele. É o Espírito Santo que o capacita. É o Espírito Santo que o faz fazer tudo o que ele fez enquanto esteve entre nós. Prova bíblica disso, quando você lê em Isaías, capítulo 11, verso 2, você encontra o seguinte: é uma profecia sobre Jesus. Uma profecia que Isaías está falando. Ele diz: repousará sobre ele o quê? O Espírito do Senhor, que é uma expressão para o Espírito Santo. E esse Espírito é o Espírito de sabedoria e entendimento, pelo qual Jesus ensinava a palavra de Deus. É o Espírito do conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aí você pode perguntar: mas pastor, isso é uma profecia de Isaías. Quem garante que isso se cumpriu? Quando você vai para Isaías 61, versos 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Mais uma profecia para dizer que Jesus agiria porque o Espírito Santo estava sobre ele. E aí você fala: mas pastor, é uma profecia do Antigo Testamento. Então olha o que Jesus fala em Lucas capítulo 4. Ele vai até uma sinagoga, ele vai pegar um livro e ele vai ler o profeta Isaías, e ele vai ler o seguinte a respeito dele: o Espírito do Senhor, novamente ele fala, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pergunto a vocês, amados, Jesus está citando qual profecia? A profecia de Isaías, correto? Agora, olha o que ele fala no verso 20 e verso 21. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, preste bem atenção, o que Jesus disse da profecia: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Entenderam a ligação? Jesus diz: aquela profecia que disse que o Espírito Santo viria sobre mim, está se cumprindo hoje, na minha vida. E é por meio desse Espírito que Jesus fazia o que fazia. Então, é importante que você entenda que o Espírito Santo é quem capacitou de Jesus na sua missão. Jesus, sendo Deus, dependia do Espírito Santo e da vontade do Pai para cumprir o seu chamado. Para que você possa entender, Jesus é equipado com condições para cumprir a dificílima tarefa que ele havia de cumprir. A dificílima tarefa de morrer na cruz pelos nossos pecados, de ser tentado, de ser rejeitado, de ser condenado. Ele passa por tudo isso, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, com ele e agindo por meio dele. Então perceba que no ministério de Jesus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, estava agindo, estava trabalhando para que o milagre acontecesse. É importante que você saiba que essa ação do Espírito Santo
que torna possível Jesus agir e fazer o que fazia. E por que isso é importante? Preste bem atenção agora no que diz Marcos 1, verso 8. Marcos também está relatando no verso 9 o batismo de Jesus. Mas antes de falar do batismo de Jesus, quando ele recebe o Espírito Santo, o que ele vai dizer no versículo 8? Eu vos tenho batizado com água. João Batista falando. Ele, porém, falando de Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Preste bem atenção aqui. O que o texto está dizendo é que essa mesma capacitação que Jesus recebe do Espírito Santo, nós também receberemos hoje. Você entendeu isso? Você entendeu que essa mesma capacitação nós também receberemos? E olha o que fala João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai. Quem está falando? Jesus. E Ele nos dará outro Consolador. Porque Jesus é o nosso primeiro Consolador. É aquele que morre por nós, que nos salva, que age em nossa vida. Mas Jesus enviaria, rogando ao Pai, um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Agora preste atenção nisso. Qual que é o tempo que o Espírito Santo estaria com a gente? Para sempre convosco. Isso significa que a mesma capacitação do Espírito Santo está sobre nós hoje. Quando Jesus diz que o Espírito Santo viria para nos capacitar, Ele está dizendo que nós também teríamos esse mesmo Espírito Santo agindo e atuando em nossas vidas. Você entendeu isso? Entendeu esse ponto de partida? É importante que você entenda que é impossível nós cumprirmos o que nós temos que cumprir hoje, se o Espírito Santo não nos capacitar na vida cristã hoje. Ok? Posso pular isso daqui? Vou passar então para a morada do Espírito Santo. E é interessante que quando nós falamos de morada, gente, ou habitação, você entenda que nós não estamos tratando dos atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Onisciência, onipotência e a onipresença, ou seja, Deus está em todos os lugares. Então nós não estamos tratando dos atributos, mas do que a Bíblia diz, aonde Deus está, aonde o Filho está e aonde o Espírito Santo se encontra. Quando nós falamos de Deus, amados, a Bíblia sempre aponta que Deus está nos céus. Olha o que fala Salmos 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. E os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Aonde Deus habita? Aonde Deus habita, segundo a Bíblia? Nos céus. Quando você lê Eclesiastes, capítulo 5, verso 2, parte B, diz o seguinte: porque Deus está nos céus. E tu, aonde que nós estamos? Na terra. Sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, a Bíblia sempre aponta que Deus está nos céus e nós estamos na terra. Lembra que nós não estamos discutindo ou tratando os atributos de Deus, ok? Aonde está Jesus? A Bíblia diz que Jesus está na terra e agora nos céus. Quando você lê João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: e o verbo aqui, Jesus, se fez carne e fez o quê? Habitou entre nós. A palavra habitou significa, ele fez uma tenda temporária. Ele fez uma tenda de carne e osso, onde o Deus Criador se encarnou na pessoa de Jesus encarnado. Cheio de graça e verdade, vimos sua glória, agora como unigênito do Pai. Agora é interessante que depois ele vai falar o seguinte, em João 16, verso 28. Vim do Pai e entrei no mundo. A encarnação. Ele veio do Pai e no mundo ele entrou. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai.
Aonde Jesus está hoje? À destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Ficou claro isso? Então a pergunta que eu quero trazer aqui. O Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo? Essa é a grande questão. E é a grande confusão que as pessoas têm. Olha o que fala João 14, verso 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aonde é a habitação do Espírito Santo? Em nós. Então, se você orar assim, Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, enche as nossas vidas, é uma oração errada. O Espírito Santo não vai vir, porque o Espírito Santo já veio, sabe que dia? No dia de Pentecostes. Foi esse dia que oficialmente ele veio para estar conosco. Ele já agiu na criação, agiu no Antigo Testamento, agiu no ministério de Jesus, mas oficialmente, biblicamente, ele veio no Pentecostes. E semana que vem eu vou falar exatamente sobre isso, tá? Então estou adiantando que eu vou falar semana que vem, o dia de Pentecostes, tá? Então, orar para que o Espírito Santo venha na sua vida é uma oração errada. O Espírito Santo já está na vida do crente. Olha o que fala 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, em vós. Aonde é a habitação do Espírito Santo? Em mim e em você. Ou seja, ele habita em cada cristão. Ele não é uma força corpórea, um movimento místico que você ora para que ele baixe sobre você, para que ele venha e encha a igreja. Ele dentro de cada cristão, habitando em nós, nos transformando, produz realmente uma ação que é a produção do Espírito Santo em mudar vidas, em restaurar famílias, em fazer coisas extraordinárias. Quando nós lemos em Apocalipse capítulo 22, 17, a Bíblia fala: o Espírito e a noiva dizem o quê? Vem. Ou seja, o Espírito Santo está com a noiva. Quem que é a noiva? A igreja. Então o Espírito Santo está habitando aqui conosco hoje. E ele está esperando para voltar para o céu em que momento? No momento em que Jesus voltar. Você entendeu isso? A habitação. Então, vamos criar uma linha de raciocínio aqui. O ponto de partida. O Espírito Santo foi quem capacitou Jesus ao ministério, correto? Foi através do Espírito Santo em Jesus, nele, por meio dele, que ele cumpriu sua missão. Mas quando Jesus, o primeiro Consolador, vai aos céus, ele diz: eu vou mandar um outro Consolador. E esse Consolador, ele não está vagando como uma força mística que nós temos que pedir para vir. Ele está no coração de cada crente. Quando aquela pessoa reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ele passa a habitar em nosso coração, em nossa vida, como o autor e consumador da nossa fé, representando e glorificando a pessoa do Filho Jesus Cristo. Falado isso, eu passo para a última parte dessa ministração. A atuação do Espírito Santo. Nós entendemos aqui hoje que é por meio do Espírito Santo que Jesus foi capacitado e nós somos capacitados, ok? Alguma dúvida sobre isso? E aí a gente percebe que Deus está nos céus. Jesus esteve na terra, mas agora está nos céus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, está habitando em cada um de nós. Em cada um de nós. Então, como que ele atua em cada um de nós? E aí que chega um ponto importante. A gente acha que a atuação do Espírito Santo tem a ver com produzir emoção, arrepio, lalalaias, ulalaias e outras coisas que você imagina. Deixa eu mostrar para vocês 8 coisas que o Espírito Santo faz, segundo Jesus. Quando você abre sua Bíblia, nós não vamos ler inteiro aqui, mas você pode ler na sua casa, João 14, 15, 16, são 3 textos que Jesus está falando a respeito da sua ida, da sua partida.
Mas quando ele fala isso, ele fala que vai mandar o Espírito Santo para nós, que vai nos enviar o Espírito Santo. Então, olha o que ele vai nos ensinar, alguns pontos que eu vou pegar aqui desses 3 capítulos, depois você lê na sua casa, ok? Olha o que ele fala. Primeiro, o Espírito Santo, ele trabalha no ensino. Olha o que fala João 14, versículo 26, a parte A. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Deixa eu fazer uma pergunta sincera. Ensino é uma coisa que mexe com o nosso intelecto ou com a nossa emoção? Com a nossa capacidade de pensar. Uma prova que as suas emoções você precisa pensar, depois você pode sentir, mas o primeiro é o pensamento. Você pensa e você então aprende. Então o Espírito Santo acha no ensino. Ele não acha na emoção, é no intelecto. Uma outra coisa que o Espírito Santo fará, segundo Jesus: memorização. O mesmo verso diz: e vos fará lembrar tudo o que vos tem dito. Foi essa capacidade de trazer a nossa memória, não a nossa emoção, mas a memória, os ensinos que foram escritos no Novo Testamento. Foi essa capacidade que o Espírito Santo faz na vida de cada cristão, que os autores da Bíblia tiveram para lembrar tudo o que Jesus fez e passar no que nós temos hoje chamado de Novo Testamento. A memória trabalha emoção ou intelecto? Uma outra coisa, testemunho. João 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O que é dar testemunho? Aqui no texto significa o quê? Você falar de alguém. Dá um exemplo aqui. Vou chegar e vou falar: olha, Coutinho é uma pessoa de bom caráter. Você pode fazer negócio com ele, ele é uma pessoa de bom caráter. Eu estou dando testemunho de quem ele é. O que o Espírito Santo faz? Ele fala e dá testemunho de quem Jesus é. Isso tem a ver com emoção e arrepio? Ou tem a ver com conhecer Jesus? Intelecto, inteligência, não emoção. O Espírito Santo também trabalha no convencimento. João 16, verso 8 fala: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma outra ação do Espírito Santo é convencer-nos daquilo que nós não conseguimos ser convencidos sozinhos. Para você ter ideia, quantos de nós vamos reconhecer que somos errados, que somos pecadores, que precisamos mudar? Se o Espírito Santo não mostrar isso para a gente, não trabalhar isso na gente, a gente não vai reconhecer isso. Você precisa rodar para provar que tem que mudar. Você precisa sentir arrepio para ter convencido que você tem que mudar de vida? Não. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz: direção. João 16, verso 13, a parte A: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Guiar na verdade é guiar a respeito de Jesus. E Jesus é descrito nas Sagradas Escrituras. Uma outra função do Espírito é nos conduzir à Bíblia. É nos fazer ter amor pelas Escrituras. Como que a gente pode se arrepiar, dizer que Deus falou, o Espírito Santo está na minha vida, e a gente não ama e faz coisas que a Bíblia condena? Ou seja, o aprendizado das Escrituras, a paixão e o amor por estudar a Palavra de Deus, é uma ação do Espírito Santo na vida de cada crente. Está me entendendo? Ele também trabalha na comunicação. Olha o que fala a parte B desse versículo: porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido,
Ouvindo de quem? De quem que ele vai falar? Da onde ele ouviu para falar? Do Pai e do Filho. Ou seja, aonde o Espírito Santo vai trazer novas revelações. Aonde diz que o Espírito Santo vai falar o que ele quiser falar. O que ele achar que deve falar. O que ele vai fazer é testificar, é trazer aquilo que Jesus falou, aquilo que está na Bíblia, aquilo que o Pai ensinou está na Palavra de Deus. Não existe essa ideia de dizer que o Espírito Santo, o Espírito Santo me revelou e me deu uma revelação nova. Se não está na Bíblia, não é revelação. Não é Espírito Santo, é emoção, é canalidade. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz, o anúncio do fim. O mesmo versículo, a parte C dele, diz: e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando isso aconteceu? Quando o Espírito Santo vai anunciar as coisas que haviam de acontecer no final? Na ilha de Patmos, com o apóstolo João. Isso se cumpriu. E se você lembra os últimos versículos de Apocalipse, diz: maldito aquele que acrescentar alguma coisa a essa escritura. Maldito aquele que queria mudar e aumentar as coisas. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo nos faz memorizar a palavra de Deus e passar para frente. Ele nos dá testemunho de Jesus. Ele nos convence dos nossos erros. Ele nos dá direção para caminhar. Ele comunica a pessoa de Cristo, a pessoa do Pai, a palavra de Deus. E em Apocalipse anunciou as coisas que hão de acontecer. E por último, o Espírito Santo também trabalha na glória de Jesus. Verso 14 de João 16. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo trabalha hoje para que o Filho seja glorificado, para que a obra de Jesus seja glorificada. Você percebe que a atuação do Espírito Santo é muito mais intelectual, é muito mais na razão do que só na emoção e sentimento. E eu não sou contra a razão, o sentimento. Mas se a emoção e o sentimento não mudar a sua vida, é vazio, é de você. Porque o Espírito Santo muda as pessoas. Nos faz produzir frutos de arrependimento. E um dos livros que eu estou lendo, amado, um livro muito antigo, chama-se A Doutrina Bíblica do Espírito Santo. Eu queria compartilhar com vocês um trecho do livro, que eu achei bem interessante. Ele fala o seguinte: quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Senhor não prometeu que o Espírito guiaria os seus discípulos, preste bem atenção, a todas as sensações, a todos os êxtases, a todas as emoções, aos prantos e gemidos, alternados de aleluia e glórias, mas sim a toda a verdade para o esclarecimento da nossa inteligência nas coisas de Deus. O Espírito Santo faz isso na nossa vida. O Espírito Santo não é um movimento que as pessoas falam: estou cheio do Espírito Santo hoje, mas continua fazendo as coisas que desagradam a Deus. São cheios do Espírito Santo, mas são desrespeitosos com a sua autoridade, com as líderes da igreja. São cheios do Espírito Santo, segundo elas, mas não conseguem viver uma vida devocional direita. São cheios do Espírito Santo, mas continuam mentindo, fazendo negócios errados. Caem na unção, mas levantam do mesmo jeito. Fazem manifestações grotescas da emoção, mas não do Espírito Santo de Deus. Não desse Espírito que nos santifica, que nos capacita a fazer o que Deus pede a cada um de nós. Quando nós vemos a respeito do Espírito Santo, amados, voltando aqui, criando uma linha de raciocínio novamente, o ponto de partida é que Jesus assume a sua missão como Salvador no momento do seu batismo, quando o Pai aprova a sua vida e quando o Espírito Santo se manifesta na vida do Filho, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus.
mas como Salvador não usou os atributos, as qualidades, o poder que ele tinha como Deus. Ele dependeu somente do Espírito Santo de Deus na sua vida. E é por isso que Isaías, ele mesmo diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, para fazer o quê? Para pregar as boas novas, para libertar os que estão presos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para dizer que há o Salvador no mundo e que há esperança para o perdido e ferido. Ele morre, mas o mesmo Espírito o ressuscita dentre os mortos. É o Espírito de Deus que o ressuscita, porque ele não conseguiu se auto-ressuscitar. É o Espírito Santo que traz a vida novamente a Jesus. E quando ele vai, ele diz, quando eu for, eu vou enviar um outro Consolador. E agora Jesus está onde? No céu, intercedendo por mim e por você. Mas o Espírito Santo habita no coração de cada crente. E o Espírito Santo assume esse propósito no dia de Pentecostes. E agora ele habita em cada um de nós. Agora ele habita em nós para que a gente se renda ao amor de Jesus. Ele habita em nós para que a gente se converta de verdade, para arrancar de mim e de você aquilo que nos afasta da verdade, para tirar de nós aquilo que são obras da carne e produzir em nós o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, longanimidade, domínio próprio, é aquela lista que você conhece de Gálatas. O Espírito Santo não habita naqueles que continuam com suas línguas ásperas para proferir contra os seus irmãos. O Espírito Santo não habita naqueles que continuam vivendo no pecado. O Espírito Santo não habita naqueles que constantemente preferem as coisas que dão prazer a si mesmo, mas negam a presença de Jesus. O Espírito Santo não habita naqueles que continuamente se rebelam contra o Senhor. Constrói os seus próprios deuses, os seus próprios ídolos. O Espírito Santo não é uma áurea, não é uma força mística que nos dá arrepios, que trabalha no nosso choro para a gente ficar chorando. O Espírito Santo trabalha em nosso caráter, nos mudando, nos convencendo, nos ensinando e nos levando a rendermos a palavra de Deus. O problema é que nós somos muito influenciados por um movimento que precisa sentir para crer que Deus existe. Hoje o culto foi bom, por quê? Porque eu senti. Eu me arrepiei, hoje eu senti a presença de Deus, o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está na tua vida desde que você se converteu, então como é que você se sentiu hoje? Você está muito afastado dele então, durante a semana. Significa que você não está orando, não está lendo a Bíblia, e só lembra de pegar a Bíblia para vir no culto. O Espírito Santo em nós, amados, nos leva a responder positivamente à graça salvadora em Cristo. Você jamais seria salvo, você jamais renderia o amor de Jesus, se o Espírito Santo não convencesse você. Se o Espírito Santo não abrisse o seu entendimento, não rasgasse seu coração, para você perceber o quão pecador você é, o quão necessitado de Deus você é, nós nunca chegaríamos a Cristo, se o Espírito Santo não nos convencesse e não iluminasse o nosso coração. O Espírito Santo em nós também nos leva a ter a certeza plena da nossa salvação. Vários textos vão falar que nós temos certeza que seremos salvos, porque o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, testifica em nossos corações. E semana que vem eu vou entrar a fundo nisso, no dia de Pentecostes, para você entender como que isso confirma a nossa vida. Terceiro, nos leva a viver em santidade e maturidade. É impossível um crente salvo em Cristo Jesus continuar sendo carnal. Ele pode errar, ele pode pecar, mas o mesmo Espírito leva a arrepender-se dos seus pecados. O leva a perceber que ele cometeu equívocos, que ele precisa se render ao amor de Jesus novamente. Agora, quem vive no pecado, quem não está nem aí para servir a Cristo, me desculpa,
mas não é o Espírito Santo que tem agido na sua vida. É a sua emoção. É você mesmo. O Espírito Santo em nós nos leva a ter obras que glorificam o Pai. Jesus disse que uma árvore boa, salva, com o Espírito Santo, não pode produzir maus frutos. E nenhuma árvore má produzir bons frutos. A gente faz o que é certo quando o Espírito Santo nos mostra em nossos erros. Eu já contei para vocês o dia em que eu fui assaltado. Não foi assalto, né? Porque ninguém apontou uma arma para mim. O dia que eu perdi dinheiro no banco, porque eu mandei sacar, o dinheiro não saiu, daí alguém veio e pegou o dinheiro, foi embora. E eu muito bravo, porque ninguém resolvia a minha situação. Saí do Bradesco, fui para o estacionamento, e o cara me cobrou uma facada do estacionamento. Eu estava tão bravo, que eu falei, isso é o Brasil! Todo mundo rouba na cidade! Ele me disse, está me chamando de ladrão? Todo mundo é ladrão! Carnal, né? O pastor também é carnal às vezes. Aí eu entrei no carro, liguei o carro, na hora que eu saí na garagem, eu falei, o que eu estou fazendo? E eu sei que não veio de mim, mas é o Espírito Santo nos mostrando que a gente errou, que eu havia errado naquele momento. O que eu fiz? No dia seguinte, eu fui até aquele homem e pedi perdão para ele. Porque eu imaginava eu brigando com o homem, chamando de ladrão, depois ele aparece na porta da igreja e veio pregar. Ia ficar chato. Mas principalmente porque o Espírito Santo mostra que a gente tem que mudar. E foi engraçado, porque eu cheguei lá, você lembra de mim? Ele não lembra de você não. Eu te chamei de ladrão. Ah, fica tranquilo, todo mundo me chama todo dia aqui. Independente, o Espírito Santo nos mostra que a gente está errado. Quando você é grosso com a sua esposa, o Espírito Santo fala, filho, não é assim que trata a sua esposa. Você tem que amar como eu amei a igreja. Quando a esposa quer tripudiar o marido, Deus fala, filha, não é assim. Você tem que ser submissa a mim e a seu marido. Quando o filho quer brigar com o pai, achando que o pai não sabe nada, aí ele vai falar, filho, honra o seu pai e sua mãe. Quando você faz uma coisa errada, o Espírito Santo, filho, não é assim que faz. O Espírito Santo está trabalhando no seu intelecto para te levar a ser a imagem do filho. O Espírito Santo não age em rodopios. E eu vou depois, em uma ministração, falar exatamente sobre isso. A emoção e a transformação. Provavelmente a penúltima ou a última pregação dessa série. Mas o que é importante você ficar aqui hoje? Jesus cumpriu a sua missão porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele disse que o mesmo Espírito que estava sobre ele estará sobre nós, em nós e agindo através de nós. Ele habita no coração de cada crente, nos levando a uma mudança de vida, nos levando a uma rendição completa e real ao Salvador da nossa história. E esse Espírito Santo é o que nós precisamos para caminhar. Você não vai dar conta, não dá conta de caminhar na história se o Espírito Santo de Deus não te der força. O mesmo Espírito que capacitou Jesus para passar pela tentação, pelo sofrimento, ele habita em nós. E João 14, quando começa a falar do outro Consolador, o texto começa no verso 1 dizendo, os discípulos apavorados, e Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Não fica aperreado, não. Não fica desesperado, não. Credes em Deus. Pai, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lá, teria dito. Pois eu vou para o Pai, mas vou preparar um cantinho para vocês. Vou preparar o lar de vocês. Ele vai dizer no verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas como nós somos desesperados e lutamos do lado contrário, ele fala, eu vou enviar um Consolador. E ele vai pegar vocês e vai direcionar vocês até mim. A casa do Pai
E Ele estará convosco até a consumação dos séculos, até a hora que Ele voltar e o Espírito Santo, juntamente com a noiva de Cristo, for assunto aos céus. Naquele dia glorioso, como que a gente dá conta hoje? O Espírito Santo em nossa vida. Capacitação, a transformação que Ele opera. É isso que nós precisamos. Nós precisamos crer no Espírito Santo como nosso consolo, nossa fortaleza. E o Deus que está trabalhando em nós aqui. Para que nós venhamos refletir e praticar essa semana. Olhando para o ensino bíblico, você consegue perceber se sua vida está sendo motivada pela emoção ou pelo Espírito Santo? Você se relaciona com Deus por causa da música que é tocada? Por causa da oração forte que é orada? Eu nem sabia de oração forte, mas dizem que tem. Você se relaciona com Deus porque você sente que tem que fazer isso? Ou porque o Espírito Santo está mudando você dia após dia? Te fazendo amar, perdoar, reconciliar, mudar. Conhecer o poder do Espírito Santo é viver de maneira consoladora, sabendo que o outro Consolador está nos guardando e conduzindo nossa história a bom termo. Jesus foi para o céu, mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou o outro Consolador. E Ele está sustentando a nossa vida hoje. Ele está nos capacitando a mudanças reais e significativas. E último, o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida reta que glorifica ao Deus Pai. Você tem glorificado a Deus com o seu comportamento? Porque se o Espírito Santo habita em você realmente, você se rendeu a Cristo e o seu comportamento contribui, glorifica a Deus. Os nossos atos e ações debaixo da ação do Espírito Santo glorificam o nosso Pai que está nos céus. Não que Deus precise disso, mas nós fazemos as obras que Ele quer que a gente faça. As boas obras. Amém? Que nós possamos guardar isso em nosso coração quando falamos do Espírito Santo. Hoje a conversa nossa foi uma conversa introdutória. A gente introduziu o assunto. Semana que vem nós vamos falar sobre o tema aquele dia no Pentecostes. No momento em que o Espírito Santo de fato vem na história ali e sela aquilo que é necessário para nos dar certeza e capacitação na missão. Então semana que vem eu vou entrar a fundo e trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Hoje eu gostaria apenas de lembrá-los o seguinte: nós não vamos dar conta de caminhar se o Espírito Santo não estiver em nós. E isso não tem a ver com sentimento e emoção. Tem a ver com mudança do nosso caráter, nossa mente, renovada e transformada pela ação do Espírito Santo, nos mostrando a grandeza e a riqueza do Evangelho que nós servimos. Que Deus nos abençoe nesta noite. Eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar neste momento.